boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez na nossa reunião no Centro Espírita Chico Xavier. Então, conforme está na programação, e já foi dito pelo Ed na abertura, nós estamos toda terça-feira fazendo o estudo das obras de André Luiz, iniciando pelo Nosso Lar. E estamos hoje, então, já no capítulo 12, que vai falar sobre o umbral. Mas antes, porém, vamos relembrar o que foi dito no capítulo 11, o que aconteceu no capítulo 11, cujo nome é Notícias do Plano, que o Reinaldo nos trouxe semana passada. Então, o Reinaldo nos falou o seguinte, que os ministérios são enormes células de trabalho. A organização em ministérios, ela expressa, com mais precisão a definição da espiritualidade no que se refere a ministrar conhecimentos, ministrar ensinamentos, e por isso são os ministros que compõem os ministérios. As colônias espirituais não são idênticas. Os espíritos que lá se encontram, eles se identificam pela grandeza dos fins, dos objetivos que devem atingir. Então, os espíritos são agrupados nas diversas colônias espirituais de acordo com o seu grau de evolução, a sua vibração. Algumas colônias se inspiram nas outras, mas cada organização apresenta particularidades essenciais. O Nosso Lar, a instituição Nosso Lar, é rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Não tem nenhuma benesse, nenhuma condição de destaque concedida a um ou a outro a título de favor, a título de indicação. Todos são encaminhados a trabalhos dentro das suas capacidades. E lá a lei do trabalho é rigorosamente cumprida. A lei do descanso também é observada por todos. A única exceção é o próprio governador, que, por vontade própria, ele optou, escolheu trabalhar ao invés de ficar cumprindo o direito de descansar. Então, ele está sempre pronto para atender às necessidades daqueles que estão ali fazendo as suas atividades dentro da colônia Nosso Lar. Então, na viagem de volta ao hospital, onde ele se encontra, ainda abrigado, André Luiz reparou na música que tocava o tempo todo na cidade. E Lísias, o instrutor que acompanha ele, esclarece que a governadoria foi informada da importância da música, melhorando o rendimento do serviço. E a partir de então, ninguém mais trabalha em Nosso Lar sem o estímulo de uma música nobre e educativa. Vamos então para o capítulo 12, o umbral, porque após receber tão valiosos esclarecimentos, aumentava em André Luiz o desejo de adquirir mais conhecimento sobre as questões que Lísias lhe dissera. As referências a espíritos do umbral despertava a curiosidade dele. A falta de preparação religiosa quando encarnado dava nele dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Ele conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas que assistira quando ia à igreja. Ele era católico, frequentava a igreja esporadicamente. Então ele não tinha a noção do que seria o umbral. Ele ouviu falar do inferno, do céu, do purgatório, mas do umbral, porém, nunca tivera notícias.
E ao encontrar o Lísias, ele perguntou então sobre o umbral, e o Lísias atenciosamente explicou: ora, você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? André Luiz recordou os sofrimentos que havia passado e sentiu arrepios de horror. Ele, antes de ser acolhido no nosso lar, ele passou por momentos muito dolorosos, dentro do umbral, uma vez que ele desencarnou na condição de suicida. O umbral, continuou Lísias, começa na crosta terrestre. É a zona obscura daqueles que no mundo não se cumpriram os deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ao ser acolhido lá no nosso lar, ele passou por momentos muito difíceis. Mas, quando o espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de ações regeneradoras. Entretanto, uma vez reencarnado, é muito difícil cumprir todas as ações programadas. E acaba procurando apenas o que lhe satisfaz o egoísmo, o prazer. E assim mantém o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Todos os excessos sem aproveitamento prejudicam os compromissos assumidos. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões cheias de névoa que acompanham os fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos ao chegarmos no plano espiritual a caminho das esferas mais altas. É natural, portanto, que o homem que foge das suas obrigações tenha essa bênção indefinidamente adiada. Notando então a dificuldade de André Luiz para aprender, para entender todo o conteúdo dos ensinamentos que estava recebendo, devido a quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara e disse o seguinte: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um karma adquirido para resgatar durante a vida humana. Mas de volta à vida terrestre, esquecemos o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço do compromisso assumido, contraímos novos karmas, agravando a nossa situação. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de resgatar nossos erros passados, como regressar ao plano espiritual em piores condições? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a remover as impurezas mentais, uma espécie de purgatório onde se queima aos poucos o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu quando encarnado, menosprezando a oportunidade de uma existência terrena. Isso foi muito forte, impressionou muito André Luiz. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. E Lísias continuou: a umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Permanece no umbral tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, nesses períodos que os espíritos passam no umbral durante a fase que antecede a sua evolução espiritual, eles têm que temos nós, porque todos nós, acredito, passaremos por essa experiência também, que deixar no umbral tudo que não tiver finalidade para a vida superior. A gente é muito apegado ainda às nossas paixões, aos nossos prazeres, às nossas atividades, aos nossos relacionamentos. E tudo isso a gente tem que aprender a se despojar, porque não tem
finalidade para a vida superior. A providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse um umbral em torno do planeta, porque lá se encontram legiões de almas indecisas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Quer dizer, quem precisa de uma reparação mais dolorosa tem que, obrigatoriamente, se purgar de tudo que é impureza no seu interior, no seu perispírito. Nem bastante. Então, essas colônias, né, os espíritos são enviados a colônias de reparação mais dolorosa, que não são nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Os habitantes do umbral são companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por faixas vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se todos os revoltados das mais diferentes espécies. Muita gente na Terra não se desespera quando não recebe uma mensagem, uma ligação telefônica que espera ansiosamente, ou perde o horário de um avião ou de um ônibus. A gente, na nossa ansiedade, muitas vezes se desespera por pouca coisa, né? Pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem, né, o Senhor Jesus ou o São Pedro, né, que muitos acreditam que está lá na porta do paraíso, à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a paz da vida eterna é benefício intransferível dos que trabalham de acordo com as leis de Deus, essas criaturas se revoltam e permanecem deliberadamente em ações não edificantes. O umbral possui infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de carrascos e vítimas, de exploradores e de explorados. André Luiz, então, muito impressionado, ele questionou: então, não há por lá uma organização para defender essas criaturas? Lises, então, sorriu e esclareceu: a zona inferior a que nos referimos é como uma casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o ônibus. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso lhe dar: apesar das sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece apenas o tempo que se faça necessário. Para isso, o Senhor permitiu que se criassem muitas colônias como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. André Luiz então falou: creio que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou Lísias, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Nós já estudamos aqui a força e o poder do pensamento. Então, são esses fios invisíveis que ligam, né, os fios invisíveis do pensamento que ligam as mentes humanas entre si. O umbral está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito que esteja onde estiver é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem vibrações que a ciência terrestre presentemente ainda não pode compreender. Mas que estamos a caminho, viu? Já existem estudos científicos, né, nas universidades. Posso afirmar que Felipe de Oliveira, lá na USP, já desenvolve trabalhos sobre a glândula pineal e está chegando a comprovação científica desses aspectos. E quem pensa está, de alguma forma, interagindo em outro lugar. É pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que
estão afinados com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à mediunidade, à humanidade visível. As missões mais trabalhadoras do Ministério de Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumaça que enfrentam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar o tempo todo por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Extremamente impressionado, então, com tudo isso que lhe tinha sido apresentado a respeito do umbral, André Luiz expressou o desejo de trabalhar junto a essas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. E Ulisses, de uma forma bondosa, depois de meditar um pouco em silêncio, ele questionou André: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? É algo que nós vamos ter que refletir bastante sobre a nossa conduta espiritual, no sentido de minimizarmos esta bagagem de fluidos negativos, de apegos que a gente carrega, para que cheguemos um pouco mais preparados ao plano espiritual na nossa passagem pelo umbral que fatalmente virá. Semana que vem a gente vai continuar o estudo através de um diálogo com o André Luiz com o Clarencio, que é o ministro. Então, o capítulo 13, quem vai nos apresentar é o João, no gabinete do ministro. Ok? Obrigado a todos e vamos para a segunda parte. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Nós vimos que tudo é pensamento, tudo é força. O umbral é uma organização materializada pelos pensamentos das entidades que frequentam ali. Por isso que quando nós estamos tumultuados, nós estamos com uma série de problemas, as nossas companhias são companhias que se afinam conosco. Aí vem a mensagem da doutrina espírita, que é quando a gente muda o pensamento, a gente muda a vibração e a gente muda tudo em nosso redor. Por que a Terra ainda é um planeta de expiação e de prova? Justamente por essas colônias, que são colônias de socorro, principalmente no nosso lar. Quem leu, quem está lendo, quem está estudando, está vendo isso daí. Se não tivesse essas colônias, aqui seria um caos maior ainda. Porque quem participa das reencarnações na Terra são espíritos ainda comprometidos com o Evangelho. Aí eu lembro sempre do Chico Xavier, quando ele diz que a gente, para aceitar a mensagem da doutrina espírita, tem que ter no mínimo 10 mil anos de existência. Então, olha para vocês verem. Nós não estamos aqui por acaso. Então, tudo aquilo que interfere na nossa vida negativamente, se na hora a gente começar a pensar, mudar a vibração, nós mudamos toda uma situação. Inclusive tem o Albino Teixeira, que é um espírito que escreveu muito por intermédio do Chico Xavier, ele disse, numa das mensagens dele, o seguinte: que se todos os homens da Terra conseguissem vibrar para o bem, a gente modificaria até o eixo da Terra, o eixo imaginário da Terra. E ia transformar realmente o planeta. Mas nós estamos aqui para isso. Então nós vamos nos unir a Jesus, principalmente nos nossos momentos difíceis, porque ele disse que o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. E vamos orar para que a nossa passagem seja rápida pelo umbral. Dificilmente nós vamos escapar de passar por lá.
que faz parte da nossa vida, mas se a gente passar rapidamente, já vai ser muito bom para nós. E o nosso lar ainda é bom. Como o Apolo falou aqui, tem outras colônias ainda mais difíceis e tem outras superiores. Então, nós precisamos fazer por merecer. Aquilo que eu comentei com uma amiga minha ali. E Jesus disse, a cada um segundo seu merecimento. A cada um segundo suas obras. Nós estamos aqui, né? É porque nós queremos alguma coisa melhor para nós e nós já estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos começando a pensar na parte espiritual. E tomara que demore muito para a gente chegar lá. Porque quando a gente passa de 75 anos, a gente já começa a pensar. Não é fácil. Mas é melhor morrer velho é melhor morrer velho, né? Do que morrer novo. Então é melhor ficar velho. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.